Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Eu sou o Mago Souza aí, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. Galera, hoje vamos trazer um vídeo um pouco diferente para vocês. Já fiz vídeo dessa forma no passado, então vou explicar como que vai funcionar. Eu fiz uma alavancagem começando no valor de R$ 1.300. Só que quando eu gravei a operação, eu não gravei com áudio. Porque na verdade, nem era uma operação que eu estava com o intuito de postar aqui no canal do YouTube. Só que, vendo que dá para trazer um conteúdo rico aqui para vocês, eu resolvi colocar um áudio por cima, explicando todos os momentos, as entradas, os melhores momentos, né, da operação, porque como ficou muito comprido o vídeo, 50 e poucos minutos, então não vou fazer um vídeo aqui de quase 1 hora. Mesmo assim, vocês vão ver que ainda vai ficar grande, porque eu separei as entradas todas, alguns momentos que eu explico sobre leitura, sobre troca de mercado, sobre alavancagem e principalmente como eu estou conduzindo essa operação e qual o objetivo dela. Creio que vai abrir muito a mente de vocês. No final do vídeo eu passo uma visão muito importante sobre alavancagem que vocês precisam ouvir, tá bom? Para entender como que se faz isso. Não é você ter uma banca e já querer sair fazendo o que eu fiz aqui. Não é assim que funciona, tá? Primeiro você tem que construir para depois ter margem para arriscar, vamos dizer assim, alguns pequenos valores dentro de sua construção. Então, o áudio que vocês vão ouvir sou eu comentando sobre a minha operação. O que eu fiz, o que eu deixei de fazer, erros, acertos e tudo para trazer aí um aprendizado rico para vocês. Então, vamos parar de enrolação e bora lá para a operação. Vamos lá então, galera. Começamos no Backboo. Tínhamos acabado de entrar no mercado com nossos R$ 1.300 de banca. Lembrando que o depósito dessa banca foi de R$ 400. Em algumas mentorias, nós subimos para 1.300. Aí eu aproveitei para fazer essa alavancagem, da forma que eu expliquei para vocês no áudio anterior. Agora, ó, veio um 11 contra um 6, um algoritmo alto contra um algoritmo baixo, o que mostrava já que estava puxando a favor. Como já tinha duas vezes o 3 para 1, ó, 3 azul, um vermelho, 3 azul, um vermelho, então a gente deduz que ele não vai fazer essa volta novamente para o azul, e sim pagar o vermelho, porque é o que o algoritmo está mostrando para a gente aqui na primeira casa. Os números altos tendo vantagem contra os números baixos. E aí, ó, o nosso depósito aí de R$ 400, fizemos uma entrada all-in aí para começar, era uma alavancagem e bateu logo com 12, ó, maravilha, show de bola, sensacional. Já fomos para 1.000, ó, 2.350. E como a alavancagem é uma coisa que exige uma precisão maior nas entradas, para a gente tentar diminuir o máximo possível do loss, porque muitas vezes, dependendo, uma entradinha que se tomou um loss já meio que estragou a operação toda. Então a gente espera com paciência até vir exatamente as melhores oportunidades, para a gente tentar ser mais assertivo. Agora, um pouco mais à frente, tivemos uma sequência de 5 vermelhos, onde veio um 8 contra um 7, um algoritmo alto contra um neutro, bem próximo, e eu resolvi dar uma beliscadinha no empate, porque tinha uma possível tendência a vir. Então a nossa banca estava com 2.350, com R$ 50 que a gente jogou no empate, ficou com 2.300, bem tranquilo aí. Vamos ver o que vai vir, que eu nem lembro exatamente os algoritmos, né, de cabeça, ó. Ele não pagou o empate, veio azul, veio um 9 contra um 4. Uma possível tendência ali de continuar no azul, só que o gráfico mostra que também pode voltar para o vermelho. Então nesse momento eu não faço a minha entrada porque está gerando um confronto de gráfico versus algoritmo. Na dúvida, a gente espera uma oportunidade melhor. Então vamos só observar aqui o que ele puxou, porque esse é um momento importante da operação para vocês entenderem em relação a isso. Muitas vezes ele respeita, ó, deu um 10 contra um 9. Então veio o vermelho, ele respeitou o que o gráfico estava mostrando naquele momento. Então eu não posso ficar simplesmente cego em uma coisa só. Tenho que analisar sempre um contexto.
Bem provável que venha uma alternância aí, mas a gente também ainda não fez a entrada procurando um melhor momento. Então percebam, ó, agora mais pra frente que puxou um empate, depois daquele 10 e 9, um azul, uma sequência de vermelho. Agora ele vai quebrar para o azul, pelo que eu me lembro, ó, com algoritmo baixo, que é o 6, contra um 5. Então, um algoritmo que nesse momento não mostra força de dar continuidade. E o gráfico está muito predominante a fazer uma sequência e, quando quebra para a cor oposta, voltar na cor predominante, que é o vermelho. Então aqui a gente fez a nossa segunda entrada. Agora não preciso jogar o win de novo, até poderia. Mas, como isso se trata de cassino, e pode ser que não dê certo, ou que eles até manipulem a sua jogada, eu joguei somente R$1.000 aí e deixei 1.200 na banca. Um 5, um 2, um 8, já pagou bonito, né? Um 8 contra um 4, mais um win. Então percebam o tempo de demora entre uma entrada e outra, principalmente por ser uma alavancagem, porque me dá uma margem menor de erro. Se eu erro aqui, por exemplo, eu já volto praticamente para o 0 a 0, ainda ficava com R$100 negativo. Então, temos que esperar as melhores oportunidades. A paciência é a virtude de tudo. Novamente veio um empate, depois uma sequência de 2 azuis, empate, o mercado se desenrolando, mais uma vez alternância, um 9 contra um 7. Então, eu vi aqui mais uma oportunidade de um possível empate. Então a gente vai entrar nesse empate seco, bem na manha, né? Porque se não vier, não prejudica praticamente nada a nossa banca. Se eu não me engano, eu coloquei 25, vamos ver. É isso mesmo, ó. R$25 nesse empate seco. Poderia espelhar ali atrás, né? Que veio na segunda casa, e trazer aqui novamente. Vamos ver, veio um, na verdade um 2, né? Falei errado aqui. Um 9 contra um 6. Não veio empate, tranquilo, não prejudicou nossa banca em absolutamente nada. Invertendo o algoritmo aí, trazendo um 9 contra um 6. Então comecei a ver que já estava um tempo demais aqui nessa mesa, já não estava mais propício, o mercado poderia começar a tendenciar, pegar de volta o que a gente lucrou. Então aqui o meu pensamento já era em mudar de mercado, só ia esperar algumas rodadas para ver o que vinha, se abria mais alguma oportunidade. Mas mesmo que viesse, a gente ia agora baixar a mão, porque não é porque se trata de uma alavancagem que tudo você tem que jogar alto. Principalmente porque a gente já fez 2 entradas bem altas aí nesse mercado, que poderiam, de certo modo, nos prejudicar caso a gente ficasse o tempo inteiro pesando a mão. Um 9 contra um 6, de novo, uma possível tendência aí de voltar no azul, principalmente pelo que o gráfico mostra. Eu acho que eu não fiz a entrada aqui, vamos ver. Aqui eu não fiz não. Depois desse 9 contra um 6, se eu não me engano, vai voltar aqui no azul. E a gente vai fazer alguma entrada em algum momento aí, ó. Ó, 5, um 2. Trouxe um 6. Ó, de novo um 6 contra um 5. Já vimos ali atrás que os números baixos não estavam com força a puxar a sequência. Souza, mas não pode acontecer dele mudar e trollar? Pode, por isso que a gente agora vai pegar o vermelho, só que vejam só a diferença do valor que eu vou jogar para as primeiras entradas que eu fiz, ó. Apenas R$50 na mesa, cobrindo empate com 5, porque poderia também ter uma possível tendência. Então tá vendo, ó? Por mais que seja uma alavancagem, tem momentos que você tem que se precaver. Não dá pra achar que você vai jogar all-in em tudo e acertar tudo o tempo inteiro. Pode acontecer? Pode, mas é muito mais difícil. Ó, um 11 contra um 6, ele pagou bonito aí. Então até aqui não tomamos nenhum loss, só os empatezinhos que não vieram, né, que foram fichas baixas. E nos abriu uma oportunidade muito boa de pegar esse vermelho. Então eu vou sair da mesa, ó, vou voltar, tentando evitar uma possível manipulação. Eu ia cobrir o empate aqui, mas nem deu tempo. Acabei jogando só R$500 secos na cor, mas era o valor que eu ia jogar mesmo, pra ver se ele pagava pra gente. Veio um 2, maravilha, mas também veio um 2 do nosso lado. Então ficou um 4 no azul. Olha que sacanagem, ó. Por um algoritmo, era o único algoritmo que a gente teria, né, uma perda
relevante. Se tivesse empate, perderíamos só 10%. Só que, ó, lembra que os números baixos estavam trazendo quebra? Então, a gente fez uma reentrada aí nesse vermelho. Nada de martingale, porque a gente viu pela leitura que a tendência era ele pagar esse vermelho agora. E pode ver que eu nem entrei tão pesado assim. Praticamente esse valor é pra gente pegar de volta os 500 aí que a gente perdeu. Talvez um pouquinho a mais que vai dar aí, ó. Um 4, um 2. Aqui já pagou bonito, puxou um 10 pra gente. Contra um algoritmo neutro, que é o 7. Então aqui, galera, a gente já começa a perceber que tá perigoso ficar fazendo mais entradas com valores altos. Né? Já deu uma trolladinha ali na entrada anterior. Então já tá na hora de talvez trocar de mercado. Talvez alguma oportunidadezinha que pudesse vir no empate. Até joguei os 10 reais agora, que ele poderia quebrar essa alternância com empate, devido aos algoritmos. Vamos ver o que aconteceu aí. Um 5 lá, um 4. Ó, um 8, né? Tinha chance de vir um empate, mas não veio. Deu um 8 contra um 7. Mas continuou abrindo tendência. Só que eu acho, se eu não me engano, acho que eu não vou entrar, porque eu já estava pensando aqui em trocar de mercado. Vamos ver se eu entrei ou não, que eu não vou lembrar do vídeo por completo, né? Faz um tempo já que eu gravei essa alavancagem, fiquei devendo para vocês. E a primeira vez que eu gravei o áudio, sem querer eu apaguei o vídeo, perdi tudo. Depois eu achei o vídeo que estava ela inteira e cortei novamente os momentos das entradas, né, os momentos mais importantes, para poder colocar aqui para vocês. Eu não entrei realmente no empate, ó. E ele veio um 4x. Olha só como é que são as coisas, ó. Eu sabia que teria oportunidade. Só que como já não pagou na rodada anterior, eu pensei, não vou entrar não. Eu já estava pensando em trocar de mercado. Aí como veio um empate, eu falei, vamos ficar um tempinho a mais, que pode ser que venha mais. Só que a gente perdeu uma oportunidade, mas não tem problema. O mercado tá aí 24 horas por dia. Você não tem necessidade de ficar entrando em tudo, ficar se lamentando. Isso é coisa de amador, né? A gente tem que ser profissional. Após o empate, ele puxou essa sequência de 4 azuis e repetiu um 8 contra o 7, que é o mesmo algoritmo que antecedeu o empate anterior. Então aqui a gente viu que tinha uma possibilidade dele pagar o empate novamente, e a gente entrou, acho que foi até um pouco mais pesadinho. Vamos ver quanto que eu joguei aí. 50 a 100 reais, ó. Pensando que a tendência estava bem legal. Claro que pelo lucro que a gente já tá ali de 3.200, 3.300, não é um valor alto, né? Ainda mais se tratando aí de alavancagem. Mas não veio, né? Já veio um 9 ali no azul, ele continuou. Deu uma tendência de quebra, não quebrou. Então, começou a tendenciar a onda. E a gente agora sim resolveu sair do mercado e ir para outro, né? Já ficamos muito tempo ali no backbull. Entramos então no Futebol Studio espanhol agora. Já tinha uma possível tendência de empate ali pelo espelhamento, dei uma olhadinha no gráfico. Veio um 10 contra um 9. Aqui eu vou tentar um empate em C, que pode vir na quarta casa. O mercado nesse dia não estava pagando empate para mim não, hein, galera. Geralmente a gente pega e tudo. Mais uma vez eu tentei com cinquentinha e não vai vir, ó. Por um algoritmo ele não vai pagar. Ó, um K contra um Q. Só que a gente viu uma possível tendência de volta para o amarelo, de acordo com o que o gráfico estava mostrando. Então, nós vamos fazer essa entrada, né? Vamos dar uma lapadinha neles aí, ó. Mais 1000zinho, para não correr o risco aí de quebrar a banca, né? E tá pago, ó. Um J contra um 5, maravilha. Já tendenciando a puxar um amarelo. Depois desse 3 para 1. 3 amarelos, azul quebrou, agora ele volta a puxar a sequência. Só que mesmo assim, olha o valor da próxima entrada. Principalmente quando você faz uma entrada seguida da outra dessa forma, tem que tomar cuidado, porque o mercado ele pode te pagar uma vez e na outra recolher. E agora ele pagou o empate, ó. 2 casas depois, da onde a gente achou que ele viria. Que ele pudesse vir, na verdade. Aí eu vou jogar uma gordurinha no duplo, que ficou sobrando aí na banca. Porque se caso pagasse, somava mais um pouco, mas não tinha uma tendência a vir esse empate não. Mas mesmo assim, ó, não pagou por um algoritmo. Desconfiamos que
veio um 7 contra um 6, ele até poderia pagar outro empate aqui. Só que mesmo assim, não vou entrar e vamos esperar uma próxima oportunidade aí. E aí veio o empate, ó. O mercado é assim, muitas vezes ele dá tendência, não paga. Quando ele dá uma tendência, você fala, não vai pagar, aí você não entra, ele vai e paga, isso é normal. E lembrando que já estamos com R$4.080, hein, na banca, e a gente começou com 1.300. Então, vamos lá, ó, 7 contra um 5 novamente. Souza, outro 7, poderia vir outro empate em alternância? Até poderia, mas eu acho que já seria demais, pelo momento aqui da mesa. Já puxou aqui, já puxou mais para trás também, então mais um agora seria demais, né? Veio um 8 contra um Q. Começou a puxar a sequência de azul e a gente vai esperar uma próxima oportunidade. E a gente viu que não estava muito interessante mais o espanhol, voltamos aqui para o Back Bull, porque esse gráfico estava bem propício, né? Então, vamos ver se ele entrega mais um pouco aí pra gente. Se a gente visse que não pagasse mais, a gente saía daqui, ia para outro, ou até mesmo encerrava aí as operações. Vamos ver o que vem então aí, ó. Na terceira casa ali, tinha vindo 9 contra um 8, agora ele quebrou para o azul com 5 contra um 3. Uma tendência gráfica e também de algoritmo de volta no vermelho. Um pouco perigoso, por conta de já ter ali 2, 3 para 1, pode ser que ele trollasse e puxasse um 3 para 2 ou algo do tipo? Sim, por isso que a gente entrou só com a gordurinha que tinha aí, ó, de 4.080, né? Colocamos 75 na cor e 5 no empatezão. Se a gente toma o loss, ainda tá aí os 4.000 de banca, tranquilo. Um 2, um 5, pagou, show de bola, um 10 contra um 3. Agora que vem aqui o pulo do gato, né? Porque pelo algoritmo ele tá dando uma tendência de continuidade nesse vermelho. Só que, ó, 2 para 1, 3 para 1, 3 para 1. Então será que vai fazer de novo? Por isso que a gente entra bem mais baixinho, ó. Porque se caso não pagar, a gente devolve só uma pequena porcentagem aí. Ou até poderia nem ter feito essa entrada, né? Poderia até ter esperado, acho que foi um erro meu nesse momento. Mas eu resolvi entrar, porque o lucro estava legal, não ia prejudicar a banca. E tomamos um lozinho nessa parte aí, ó. Um loss bem tranquilo, né? Deixamos a banca aí com 4.100. Aí já metemos o pé também para procurar outro mercado. E agora eu vou entrar no Futebol Studio em inglês, que a gente não tinha entrado ainda, ó. Uma olhadinha no gráfico. Veio um Q contra um 4 ali, que a gente já viu. Aí agora é esperar por oportunidades, né? Então havia puxado um Q contra um 4. Agora ele puxou um 8 contra um 2. Vai fazer aí uma troca de croupier, né? Vamos ver o que vem depois. Aí o croupier vai demorar para soltar essa cartinha aí. Soltou outro neutro contra um 10, pagando um 3 para 3. Olha um espelhamento de empate ali atrás, de 3 azuis empate, com 2 neutros na jogada aí. Vimos uma oportunidade, vamos entrar com 100zinho, deixar a banca com 4.000. Se pagasse, já ia para 5.500, 5.200, né, na verdade. Se não pagasse, continuava nos 4.000 e não pagou. Veio uma anomalia, um AS contra um 2. Então, a gente aguardou uma possível oportunidade aí para fazer a entrada também nas cores. Tinha uma tendência de quebra já aqui, mas eu não quis jogar contra, vai que puxasse uma onda, alguma coisa do tipo. Então, esse tipo de formação muitas vezes é perigosa. Só que agora ele deu uma tendência muito boa, já mostrou pra gente que a letra estava puxando sequência. Então deu uma oportunidade muito boa de vermelho. E aí a gente vai aproveitar, óbvio. Como isso se trata de uma alavancagem, entramos pesado nesse vermelho. E croupier, puxa pra gente, ó. Olha lá, ó. Tá mais que pago, ó. Aqui a gente foi para 6.500 de lucro. Foi onde eu falei, já vou colocar um stop loss sobre o meu lucro para eu não devolver para o mercado o que eu já construí. E é óbvio que o mercado não vai deixar eu ganhando o tempo todo. Então eu falei, tenho R$500 aqui para utilizar. Se eu usar esses 500 e perder, baixar para 6.000,
eu encerro as minhas operações ainda com um lucro mais que absurdo, de 1.300 para 6.000 reais. Agora, se esses 500 eu conseguir fazer mais, a gente vai estopando sobre o lucro para saber uma hora de parar. Então vamos ver, ó, veio um 10.8. A gente vai esperar uma oportunidade, né? Para tentar jogar esses 500 aí e tentar escalar esse lucro mais ainda. Se der certo, ótimo. Se não der, também não tem problema. Nosso lucro já está excelente. Nada de continuar jogando e você entregar os valores. É uma coisa que não faz sentido, né? Então, temos que saber o limite. Até onde podemos ir. Tem vez que vai dar certo, tem vez que não vai dar, tá, galera? É normal. Eu até postei esses dias lá no meu Instagram. Eu coloquei 400 reais para fazer uma alavancagem, subi para 1.000, meti um all-in de 1.000, foi para 2.000. Ia fazer mais uma única entrada, fiz os 2.000, ele me deu um loss de um 3 contra um 2. E faz parte, ó. E aqui é o momento que a gente vai fazer a nossa entrada, um Q contra um 6. Deu uma tendência aí boa de vermelho. E já sabíamos que, se pagasse, poderíamos continuar. Se desse o loss, teríamos que parar. Vamos ver o que deu aí, ó. Puxou um 7 para mim e um 8 do outro lado. Um loss ainda de um algoritmo. Então aqui a gente já entendeu e metemos o pé no mercado. Simples assim. E é isso, galera. Essa foi a nossa operação. A alavancagem que a gente fez, graças a Deus, foi muito bem sucedida. Sabemos ali a hora de parar e construímos um resultado grandioso. Só que uma coisa que eu quero alertar vocês aqui é o seguinte: Souza, então agora eu vou estudar, vou aprender sobre o mercado, vou fazer curso, mentoria, vou pegar minha banca ali de 1.000 reais, de 300 reais, de 400 reais, de 100 reais, de 50 reais e também vou operar fazendo alavancagem dessa forma. Não seja burro. Você precisa ter uma construção primeiro, seguir gestão, seguir o processo, passo a passo, crescer aos poucos, para depois sim você ter margem, lucro e liberdade para fazer essas, entre aspas, loucuras. Por que eu falo entre aspas? Porque a gente não faz alavancagem porque a gente se acha bom. Não dá para confiar no mercado. A gente faz alavancagem com valores que a gente pode utilizar e que, se caso a gente não ganhar, né, se ela não for bem concretizada, não vai nos prejudicar. Vamos dar um exemplo para vocês do contexto meu último mês passado e o começo desse mês. Vocês acompanharam, fizemos uma série começando com 50 reais. Postei aqui e lá nos meus stories do Instagram. Nós terminamos a série com 11.400 reais. Na gestão total, vocês acompanharam tudo. Desses 11.400, eu saquei tudo, deixei apenas 1.000 reais, falei, vou tentar fazer uma alavancagem com esses 1.000. Se der bom, ok. Se não der, não tem problema. E tá aqui também essa alavancagem no YouTube, que inclusive foi o nosso último vídeo, tirando esse aqui, né? Depois vocês podem, quem não viu, pode dar uma olhadinha lá. A gente entrou na mesa, começou a analisar, tudo estava batendo conforme o que a gente estava analisando. Quando fez a entrada, um all-in ali, eu deixei 50 reais somente na banca, pum, loss. Perdemos 950 reais, ficando então com 10.450. Ok, terminamos o nosso mês dessa forma e tranquilo, nada de querer recuperar aquele valor, não. Você saiu de 50 reais, construiu para 11, vamos dizer assim, para arredondar o valor, e 1.000 você usou para tentar, entre aspas, uma loucura. Então era uma pequena porcentagem de um lucro que a gente construiu e nem deu certo. Ok. Depois, em uma outra plataforma, que é essa aqui que eu estava operando agora, eu tinha depositado 400 reais, como vocês viram lá quando eu fiz o meu primeiro all-in. Essa plataforma, quando você coloca o valor todo, ele já aparece ali o seu último depósito, né? Para, se caso você perder, eles querem instigar você a depositar mais. Óbvio, eles não são bobos, né? Então, eu tinha colocado 400 reais para dar mentorias. E já tinha, em alguns dias, poucos dias, subido para 1.300. Então, o que eu depositei do meu dinheiro eram apenas 400 reais. Tendo os 1.300, eu percebi o mercado naquele dia, num momento bom, para operar, e falei, vou tentar então fazer hoje novamente. Se não der certo,
a gente vai perder o quê? R$ 400. Para quem acabou de ganhar 10.450, ainda sobraria 10 caso não desse certo. E deu certo. Então, nosso lucro foi aí para cerca de R$ 16.000. Vocês entenderam como é que funciona? Então, por exemplo, vamos supor que eu queira agora... vou fazer uma alavancagem com 500, botar 500 na plataforma e sair jogando all-in. Não quer dizer que a gente vai fazer isso o tempo todo, tá? O que traz resultado é gestão, galera. Gestão é o que não falha. Agora, quando você pretende fazer uma alavancagem como essa, você tem que estar ciente que é um alto risco, é muito mais difícil. E, muitas vezes, muito mais provável você perder, assim como a gente perdeu os primeiros 1.000 do vídeo passado. Essa aqui deu certo, entendeu? Então, assim, por isso que você não pode ficar fazendo loucura com dinheiro de compromisso, com dinheiro que saiu ali do teu banco, porque a chance de você perder é muito grande, principalmente se você estiver pressionado sobre aquele valor. Então entendam o que eu estou falando. Não deixe entrar por um ouvido e sair pelo outro. Então não adianta você pegar sua banca e querer sair fazendo isso. Você precisa aprender, construir, pegar experiência, ter conhecimento. Tudo bem, essas alavancagens mostram o poder que o conhecimento nos dá, o que a gente é capaz de fazer com conhecimento, mas não quer dizer que é o tempo todo que vai dar certo. O que não falha é o quê? Gestão de banca, assim como vocês viram na série que a gente fez. E agora não tem como vocês darem desculpa, ai Souza, eu não faço lucro porque eu tenho banca muito baixa, é muito difícil. Não é difícil. Difícil é que você não aceita um lucro proporcional à tua banca. Isso que dificulta. Se você tem 10 mil e você faz R$ 1.000 de lucro, o que seria 10%, você acha animal. Mas, se você tem R$ 100 e faz R$ 10 de lucro, você não valoriza, porque você acha que R$ 10 não é nada. Mas é os mesmos 10% dos 10 mil. Então, que adianta você ter 100 toda hora querer dobrar, fazer um monte? Não vai ser sustentável isso. E vocês precisam ter visão de longo prazo, de progresso, de processo. Saber que hoje, os 10, 15, 20 reais que você não valoriza, é justamente o que, depois de alguns meses, pode te trazer algo muito grandioso. Então, isso é uma das coisas que eu mais ensino para os meus alunos na mentoria. Então, se você quer aprender a trabalhar com o mercado, quer aprender a fazer uma gestão de verdade, como conduzir a operação, usar a matemática a seu favor, me chama lá no Instagram, me siga, @oMagoSouza. Me chama no direct, manda mensagem, troca uma ideia comigo, e aí você pode se tornar aluno. Agora eu tenho as mentorias de um mês, que são as 4 aulas, né, uma aula por semana, 8 aulas que dá 2 meses e 12 aulas que dá 3 meses. Então é uma convivência que você pode ter comigo, você vai ter mais tempo de tela comigo, vai entrar comigo, analisar comigo, operar comigo, vai entender tudo sobre organização, sobre gestão, o que você deve fazer em todos os tipos de situação. E qual que é a ideia disso? Você conseguir construir um lucro, aprender a ser profissional, não depender mais de ninguém, nem mesmo de mim. Essa que é a grande verdade. E é isso. Espero que esse vídeo tenha servido de muito aprendizado para vocês, assim como os demais. Inclusive, já deu um tempo grande aqui. Agora eu vou indo nessa. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Tamo junto.